Tati, vamos continuar jogando essa bola? Ui, Ui! que responsabilidade falar depois disso tudo, que potência a gente escutar Carlos, escutar Dani, né? E perceber que são falas responsáveis, né? Com todos os lugares em que a gente dialoga, né? A gente não está nessa praia somente nessa tempestade, a gente já está nesse barco, né, há alguns anos, décadas, enfim, com muito desejos muito fáceis, simples, né? A gente só deseja transformar o mundo. A gente só deseja um mundo mais equânime, né? Um mundo que tem um lugar para as crianças de esperança, né? E aí já vou dialogar aqui com Boaventura, né? O lugar da utopia, né? O lugar do sonho, né? Eu me preparei para essa fala pensando muito nisso, assim. Qual o lugar do sonho quando a gente tem uma dureza tão grande, uma pedrada como a pandemia, né, nos retirando o que a gente mais ama, que é estar na escola, né? E aí queria dizer que eu já começo dizendo isso, assim, aceitei o convite com muito carinho, sabendo do desafio que seria falar desse tema, né? Por trás de mim, assim, estou com um certo aperto no peito, porque não tem jeito. Um lado da gente é o professor que está à porta de voltar à escola, ou já voltou, e que está com medo de não dar conta, né? Está com medo de pegar o ônibus lotado. Então, parte da gente também é o gestor, né? Que sabe da sua responsabilidade com as famílias, com os professores, com as crianças. Parte da gente é o pesquisador, que sabe a utopia, que quer transformar esse mundo, né? Enfim. Então, é desse lugar de fala que eu quero falar hoje. E aí eu vou trazer algumas contribuições aqui, desses 1000 lugares que eu já passei, né? Eu acabei de sair da direção da Educação Infantil do Colégio Pedro II, então eu vivi a pandemia ainda nesse lugar, né? Mas meus 14 anos iniciais de profissão foram na rede municipal do Rio de Janeiro, né? Propriamente na primeira CRE, que é o centro da cidade, as comunidades do São Carlos, Mineira, enfim, esses lugares todos que eu acho que é esse apertinho que eu sinto no peito, é assim, a responsabilidade de usar as palavras que vão acolher, mas que também vão defender determinadas causas, né? Então, vou começar aqui trazendo 3 princípios que para mim são balizares nesses 2 anos e que eu não mudei eles ainda, né? São princípios que eu fui construindo a partir da vivência da pandemia, da minha vivência na escola, do que eu acho que é o que as crianças desejam, né? No morro, onde eu trabalhei, ou na educação infantil do Pedro II, ou na minha casa, né? E eu vou para esses princípios, mas eu vou começar trazendo a fala de uma criança. É um fragmento doméstico, né? Que é assim: mãe, por que a gente precisa nascer se ao morrer viraremos estrelas? Não seria melhor sermos estrelas de uma vez? Sorri. Mal sabia ele que já era uma estrela na minha vida desde que estava aqui dentro. Ele disse: filho, no meu sentir, no meu sentimento, no que eu acredito, a gente nasce para ser estrelas na Terra e ser luz para as pessoas que estão conosco ao nosso lado. Em seguida ele me disse: eu não quero que você morra nunca, me promete? Respira fundo, mamãe. Ainda vamos brilhar muito aqui na Terra, né? São os diálogos, né, que a gente que convive com as crianças se propõe a ouvir os sentimentos e os sentidos e o significado que as crianças vão dando a esse tempo e que nos ajudam a passar por eles, né? Então, um dos meus princípios é o princípio da defesa da vida, né? Muito batido, muito falado por movimentos sociais há muitos anos, mas que eu não poderia deixar de trazê-lo porque vivemos numa cidade em que esse direito tem sido cada vez mais, né, retirado, principalmente das crianças em situações de vulnerabilidade, em situações próximas, né, de comunidades, crianças negras, em sua grande maioria,
E a pandemia vem e agrava isso. Por quê? Porque são com essas crianças, né, com essas famílias e com esses professores que a gente está dialogando nessa roda também. Claro que a gente também está dialogando com os professores da rede particular, né, com os gestores da rede particular. Mas, enfim, o que isso significa nesse princípio? Né? Que tudo que possa contribuir com ele eu acho que é o que tem que estar em primeiro lugar, como base. Né? Então, assim, por mais que eu ache e que tenha vários conhecimentos da nossa prática, da nossa pesquisa com a infância, de que as interações são essenciais para o desenvolvimento, são essenciais para a abertura de janelas, né? São essenciais para que as crianças, para aumentar, né, a equidade e o próprio possibilidades mesmo para as crianças com deficiência, tudo isso, né? Qual é o limite da nossa flexibilidade na discussão, né? É quando a gente pensa que a gente pode estar colocando a vida de um avô dessa criança em risco, de uma avó, que às vezes é aquela que cria, né? E na grande maioria das vezes nas redes públicas isso é uma constante, assim, muitos avós assumem esse lugar, né? Então, assim, eu sou a favor, e aí logo vou deixar isso assim bem claro, de que a gente só volte quando os avós todos estiverem vacinados. E eu vou fazer essa defesa por conta de toda assim, a nossa experiência de escola pública, né? Que é uma escola onde os avós assumem, sim, na sua grande maioria, o segundo turno, quando as escolas não são integrais, né? Para que os pais trabalhem. Então, essa criança, eu acredito que, em grande maioria, ela vai estar mais exposta. Então, a gente precisa esperar, por mais que a gente tenha que abrir, né? Eu acho que a gente tem que abrir, a gente tem que começar a pensar na escola ocupada, começar a pensar. A escola está ocupada, né? Os professores não pararam, né? Mas não só os avós, né? A gente está falando aí das tias com comorbidades, pessoas com questões de diabetes, outras questões todas que já não eram tratadas antes, né? Penso também nas crianças que podem vir a se contaminar, né? E a gente pensar também na rede pública de saúde que já vem sofrendo há anos, né, para atender todas essas crianças, e a gente, cada rede pública, sabe o que é a espera, às vezes, de uma consulta. Então, eu fico pensando muito nisso, no aumento de internações de criança. Então, esse é um princípio, para mim, que precisa estar à frente de todos, né? O segundo quer dizer, o segundo era a política de vacinação, que eu acho que ela é para todos, mas eu acredito que se a gente pensa num retorno escolar, né, não compulsório, né, e aí o pai escolhe se vai mandar ou não vai, né, assim, a maior parte dos protocolos estão falando disso, do pai escolher se vai mandar, se não vai mandar, e muitos assinam, né, um termo de responsabilidade, ou seja, estão assumindo junto com a escola ali que não é possível garantir os direitos básicos lá do ECA, né, que é a questão do cuidado e proteção, na medida em que a gente vai colocá-los em situação de coletivos, no momento em que tudo diz para a gente estar em isolamento social. Então, assim, é aí que eu converso com Boaventura de Souza Santos. Esse serviço que a gente... esse movimento que a gente faz ao redor do trabalho, eu faço um convite que a gente faça... A gente está se mobilizando ao redor do trabalho, eu acho que a gente tem que se mobilizar ao redor da vida, né? Claro que o trabalho, na nossa sociedade, é a base de tudo, porque quem não trabalha não tem dinheiro, quem não tem dinheiro não come, enfim, a gente sabe que é assim, né? Diferente de outras culturas, né? E, enfim, já estou entrando no terceiro princípio, né? Que é o princípio o paradigma do cuidado, né? Que a Dani trouxe, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa repetir, bem como a didática mesmo, né? Daquilo que a gente quer que se fortaleça, né? A pandemia nos escancarou, né? Isso, enquanto a gente não se percebe como um sujeito indivíduo que está ligado ao outro, que está ligado ao coletivo comunidade, que está ligado a um coletivo planeta, né, e todas as outras formas de vida, a pandemia nos diz, não tem como você não olhar para isso agora. Porque você pode estar de máscara, mas o seu colega não estando de máscara, você está exposto. Se você não pode seguir com as suas crianças da escola para um parque, porque correm risco de tiroteio, corre risco de bala perdida, quer dizer, tudo está interligado.
né? A educação sempre guardou para si essa dor, né? E aí eu falo isso de carteira, né? Assim, a gente muitas vezes silencia dentro de uma sala de aula todos os nãos, né, que as crianças vivem, né? E aquele desejo de descer da comunidade e não pode, o desejo de pegar um ônibus para ir a um museu e não tem, né? Todos os nãos que a educação vinha amargurando, nesse momento é essencial, né? A gente precisa de um olhar para a escola que seja um olhar ampliado, né? A escola de antes já não cabe diante da pandemia. Então, o meu convite mesmo, nesse terceiro princípio, é que a gente olhe para as culturas, né, da comunidade, que é muito comum nas favelas do Rio de Janeiro, né, que é onde um não tem, o outro divide, né? A gente sabe que é assim, a roupa fica pequena, divide, né? A gente tem isso nas comunidades quilombolas, a gente tem isso nos sertanejos, de onde a minha família vem, né? Assim, e valorizar isso, né? Então, realmente não vai ter trabalho para todo mundo, isso é fato, já está posto, né? E como é que a gente vai se colocar? Então, a gente também olhar para essa discussão, né? Do que é ser comunidade, né? E por mais que a gente queira ser, né, e a gente é também, né, a gente é classe trabalhadora, e são eu falo que nesse princípio do cuidado, na sua relação, abraçando o paradigma do trabalho, né, a gente é trabalhador, mas a gente está ali no tete-a-tete com a criança, a gente está ali no tete-a-tete com a mãe que não tem o café da manhã. É impossível separar isso em algumas situações. É impossível não sentir, né, quando você ainda mais se você tiver lido Paulo Freire, né, e se você tiver vivido a sua vida na escola. Assim, como se proteger como trabalhador e ter os seus direitos garantidos e viver isso. É muito difícil você dizer para uma gestora de escola pública, né? Não abra, simplesmente. Mas o meu convite é que a gente, apesar disso tudo, a gente olhe para o princípio da vida e pense, para garanti-lo, o que podemos, enquanto instituição, enquanto, enquanto comunidade escolar, para dialogar com essa comunidade, né, que a gente trabalha, para não abandonar ninguém, é o nenhum a menos. Né? É como está no manifesto que o Carlos comentou, que vai ser ainda revitalizado, não, como é que chama? Que ele ainda vai ser olhado novamente, né? Porque foi feito Atualizado, porque mudou. Isso, atualizado, um ano depois, que a gente não imaginava que era isso tudo. E aí, eu esqueci de ligar o alarme do tempo, depois vocês me ajudem. Nesse manifesto isso está muito claro, né? A escola não de forma alguma consegue se fechar. Se a gente fecha a escola, realmente a gente fecha o diálogo com essa comunidade e essa confiança que foi construída há muitos anos, né? E a gente sabe que sim, as escolas são lugares de referência para as comunidades, isso se perde. Então, a gente não pode abrir mão desse lugar de fala nosso, também de escola. Eu concordo plenamente com meus companheiros aqui da roda, né? E para fechar, ainda tem algum tempo? Está chegando a hora de fechar. Beleza, então ótimo. Então eu trouxe os três princípios para mim, né? Que é o princípio da vida, da vacinação e o paradigma do cuidado. E aí vou trazer um outro fragmento aqui para fechar, que foi um fragmento na escola, né? Eu era coordenadora pedagógica e eu estava ajudando na matrícula de uma escola lá em cima do Morro de São Carlos, chama Fundação Leão 13. Nessa época, tinha uma ficha de matrícula, né? E aí eu vi que tinha uma pergunta assim, autoriza a levar o seu filho embora sozinho? E aí eu perguntei ao pessoal da secretaria assim, gente, mas essa pergunta aqui cabe? São crianças de 4, 5 anos. E aí as meninas disseram, mas essa é a ficha da prefeitura. Essa é a ficha para todas as escolas. E aí eu disse para as meninas, ok, mas eu não posso fazer essa pergunta. Eu não posso permitir que uma criança de 4, 5 anos vá embora sozinha, por mais que eu saiba que estamos dentro de um lugarzinho pequeno, entre aspas, de uma comunidade. É aqui o meu lugar que eu vou precisar dizer para vocês, meninas, não vamos fazer essa pergunta. E vamos ver o que a gente vai fazer. Mas as crianças vão ficar abandonadas na escola, a gente vai sair da escola às 8 horas da noite, a gente vai sair às 10 da noite, tudo aquilo que todo mundo que está na gestão sabe, né? De uma escola pública. E aí
a gente tinha 30 ou 35 crianças que iam embora sozinhas, e depois daquela matrícula a gente passou a ter 4. Tudo bem que eu não fiz todas as matrículas, então alguém fez a pergunta, né? E aí, assim, por que eu trago esse fragmento, né? Para mim, é muito difícil falar isso, mas a verdade que eu entendo é isso. Às vezes a gente chama de autonomia, né? A decisão. Então eu tenho muito cuidado, assim, com essa questão da autonomia que a gente vai dando para o pai decidir se vem, né? Se ele pode vir com a criança, se ele acha que precisa vir, da autonomia que a gente dá para o gestor, de quem é que ele vai escolher para vir. Porque, assim, é autonomia ou alguém está saindo dessa responsabilidade, né? Autonomia versus negligência, assim, o cuidado que eu quero ter assim, nesse momento. Então, hoje eu conversei com pessoas das redes e tal, fui buscando informações, né? E está posto isso, está na responsabilidade dos gestores, né? Dizer se tem capacidade para abrir. Né? Então, na rede municipal do Rio, eles vão estar respondendo um checklist, tudo, para aumentar, né? O número de... Enfim, para poder definir se vai abrir, se não vai abrir, com quem vai abrir, como vai abrir. E aí o meu convite se tiver algum professor das redes municipais aqui, eu digo, não façam a pergunta aos pais. Não façam. Se a gente acha que não tem condição de abrir dentro de um coletivo comunidade escolar, isso precisa ser dito claramente para as famílias. Porque não é dizer, não, eu vou abrir, eu acredito nisso, tá, gente? Eu vou abrir porque você precisa, mas se eu não posso garantir a saúde do seu filho, se eu não posso garantir que eles não vão se tocar, que essa é a grande questão para a educação infantil, como é que eu posso dizer para essa família que está tudo bem, que eu vou tentar? Eu vou dizer, vou tentar de tudo ensinar, né? A gente vai tentar, mas o que a gente conhece de infância é que eles têm imã, eles brincam de montinho na escola, na educação infantil. Né? Eles colam no outro, eles lambem machucado um do outro às vezes, eles comem o biscoito do outro. Assim, é claro que a gente pode transformar isso num novo tempo, na nova escola, mas ela, com certeza, não vai conseguir seguir os protocolos de distanciamento social que estão colocados para as crianças mais velhas. Então, assim, essa verdade precisa estar posta. Isso vai fechar escolas? Talvez, assim, né? E estou vendo um monte de gente demitida, estou vendo um monte de gente perdendo emprego, mas eu não posso fugir dessa verdade, assim, que é uma verdade de muitos anos com criança e de olhar ao redor nesse momento de pandemia. As pessoas se encontram na escola, gente, os adultos entram na mesma sala e vão bater papo, por mais que o protocolo seja um adulto, 2 adultos por sala, porque aquela escola é o lugar do coletivo. Então, minha proposta hoje nessa roda é que a gente invente uma escola para além dos muros. É duro dizer isso, é utópico, né? Dizer vamos invadir as praças, vamos fazer outras coisas. Eu sei que é utópico, mas é a nossa responsabilidade. Então, claro que isso é uma utopia, e aí eu digo, vamos para cima, vamos juntos, né? Professores, não deixem seus gestores sozinhos nessa decisão, né? Ofereçam ajuda, peçam reuniões, peçam rodas de conversa, porque muitas vezes o próprio gestor não sabe fazer. Então, é isso, dividam a responsabilidade, porque é uma responsabilidade imensa essa chave na mão agora, do abrir e do fechar, né? E os gestores que estiverem me ouvindo, eu faço esse convite também, dividam, porque é pesado demais essa decisão. Obrigada, gente. Tati, muito obrigada pela fala. Com muita amorosidade, você colocou questões pesadas. Mas é isso, muito obrigada pelo sonho, obrigada por uma fala de tantos sentimentos, de tanto cuidado, e por ouvir as crianças, né, Tati? Você tem muito isso, trouxe a voz das crianças. Muito obrigada, Tati. Está aí, né? Estamos todos muito mexidos, todos e todas muito mexidas, mas muito obrigada. Belas questões. Está na roda. Obrigada, Tati.